Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao podcast Elas na Escrita, com Tatiana Lazarotto E com a Isabela de Andrade. a gente está aqui hoje com uma convidada super especial, Helena Machado. Ela tá querendo rir desde que chegou. Pode rir, aqui é permitido rir. A gente vai pedir para ela se apresentar, mas antes de tudo a gente queria dizer que a Helena é nossa madrinha, praticamente. A gente tem um grupinho aí e muito por esse elo, né? A Helena acabou sendo o nosso elo, meu e da Isa. E eu acho que é graças a você que a gente tá aqui hoje, né? É Isa? verdade. Que lindo, Helena gente. foi nosso elo de união. Uau, vocês se conheceram quando a gente fez aquela mesa, né? A gente se conhece há muito A tempo. gente se conhecia, mas a gente ainda, como diria no da Analisa, a gente ainda não era A amigas. gente não era amigas. Ah, vocês já se conheciam, Sim. então. É. Ah, tá. De E aí a coletivo. gente... E é isso. Então, antes da gente começar, a gente falou o tema do episódio? Ainda não. Não. O tema do nosso episódio de hoje é um tema que gera muitas dúvidas, que muitas pessoas que escrevem não sabem. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente promete respostas? Não. Às vezes a gente vai filosofar bastante hoje com a Helena. O tema do episódio é Quando eu sei que o meu livro está pronto. Exato. E a gente vai partir um pouco daí, mas vamos conversar sobre o que vier, né? Que literatura é assim, a gente tem um ponto de partida. Mas antes de começar, então, a gente queria que você se apresentasse brevemente, Helena. Conta pra gente quem é você, então, pra quem tá ouvindo. Tá, então, primeiro, obrigada pelo convite, meninas. Fico feliz de saber que fui eu que juntei, de uma certa maneira, vocês duas. Então, meu nome é Helena Machado, eu sou formada em comunicação social pela UFRJ, que eu sou lá do Rio. E, além de ser formada em comunicação, eu sou formada como atriz pela CAL. E trabalhei durante muito tempo como roteirista e como dramaturga, escrevi algumas peças, ainda trabalho escrevendo roteiros. O teatro, na verdade, nunca saiu de mim. E há pouco tempo, em agosto do ano passado, eu lancei meu primeiro livro, que é O Memória de Ninguém. E que está aqui. Sim, Conta pra gente um pouco sobre o livro. sobre Não o que a livro. gente não saiba, mas nossos Aqui, se ouvintes. quiser aproveitar para mostrar. Então, esse aqui é meu primeiro filho literário, que eu acho ele muito lindo, com essa capa maravilhosa da Jade Marra, que é uma artista plástica aqui de São Paulo. Eu fiquei muito impressionada com as pinturas dela, depois que eu a conheci. E foi publicado pela editora Nós. E contar um pouco sobre o livro, que vocês pedem o quê? Uma espécie de sinopse ou sobre a publicação e tudo Não, mais? sobre uma sinopse. Ah, Qual tá. é a história? Então, Memória de Ninguém é um livro que eu acho que é sobre uma mulher em crise, perto de completar 40 anos, logo após a morte do pai dela. Então, que a gente tem isso em comum, né, Tati? Que a gente parte da morte dos nossos pais. Mas eu não encaro o livro como uma autoficção, até porque, enfim, se eu for falar sobre esse tema, eu vou falar um monte, mas... É um tema bom pra gente dar uma passeadinha depois, né? Podemos. E é um livro que coloca essa mulher em xeque com ela mesma. Então, vem à tona, ela volta à casa de infância junto com a mãe, com as duas irmãs gêmeas. E nesse caminho de volta, várias memórias vêm à tona e ela meio que vai se apropriando dessas memórias. E são memórias que envolvem muitos assuntos existenciais e também abusos sexuais, distúrbios alimentares, as relações familiares. Então, eu vejo o livro meio que como uma travessia dessa quase criança que, quando o pai morre, vai tendo que se apoderar da própria vida. Resumindo, acho que é isso. Nossa, eu acho tão difícil falar do próprio livro, mas acho que... Por isso que eu faço isso com os outros. Fazem comigo, tô brincando. Mas eu acho importante porque a gente vai falar aqui sobre muito assunto, né? De publicação, do caminho do seu livro, como você falou, né? De publicação. Mas eu acho que a gente... É uma oportunidade de contar também, né? Quem são as convidadas, sobre o que escrevem, quais são seus livros. E obrigada por isso. E aí, vamos começar com a primeira pergunta? Então, Helena, como que você sabe quando seu livro estava pronto? Não, mas agora, sério, porque eu acho que é muito uma dúvida, né? A gente tem isso. O livro, às vezes, demora meses, pode demorar anos. É um processo de escrita longo, que a gente vai e volta e revisa, reescreve. Então, acho que é até legal você contar pra gente um pouco como foi esse processo para você. Se você teve reescritas, quantas foram, que mulheres fizeram parte, ou que pessoas fizeram parte também desse seu processo de publicação. E quando foi que você olhou para ele e falou, pronto, agora é hora de ir para a gráfica, soltar e ir para o mundo?
Bom, eu acho, número 1, que esse pronto mesmo, o último ponto final, pelo menos comigo, só vai quando, olha só, vai pra gráfica amanhã. Então, Senão você não soltava. até aí nunca tá pronto. Mas, enfim, o caminho do Memória de Ninguém foi um caminho que eu considero longo, tanto de escrita quanto até a publicação, né? Eu comecei a escrever ele em 2016, que foi, na verdade, foi em agosto de 2016, um ano após a morte do meu pai. Eu vim para São Paulo, porque, como eu disse, sou do Rio. E eu fazia parte de uma sala de escrita com o Davi França Mendes, que é um excelente roteirista. E, na época, ele falou que a Carola Saavedra, que era uma escritora que eu gostava muito, ia dar um curso de romances aqui em São Paulo. Então, eu resolvi vir para cá fazer, porque alguma coisa... intuitiva falou que eu deveria finalmente dar voz. Eu sempre fui uma grande leitora, mas eu sempre achei que a literatura, escrever um livro, seria uma grande ousadia da minha parte. Então, eu escrevia peças, escrevia roteiros, mas no fundo, essa vontade sempre existiu dentro de mim, mas eu nunca dei voz a ela. Então, eu vim para São Paulo fazer o curso com a Carola, essa oficina de romances. E eu acho que a Carola foi a grande madrinha desse livro, tenho certeza. Eu comecei a escrever nessa oficina dela, e eu lembro que quando as primeiras páginas começaram a aparecer, que também eu tenho um caminho muito intuitivo, ela falava que eu parecia uma bailarina que dançava lindamente, de repente dava umas derrapadas muito feias. Caramba. E eram horríveis mesmo, porque eu acho que eu tinha uns vícios muito... tinha alguns clichês e às vezes, um vocabulário muito hermético. Então, eu acho que até eu descobri a minha voz, eu lembro direitinho desse dia, quando ela disse que eu tinha descoberto a minha voz, eu lembro que meu olho encheu d'água, que eu fiquei super... Ela falou, caramba, agora você descobriu sua voz. Eu sempre confiei muito na Carola, porque ela é uma excelente escritora. E nesse processo, eu acho que por identificação de temas, eu acho que porque... enfim, os inconscientes se encontram, a gente se tornou muito amigas. E hoje é uma das minhas melhores amigas. Mas ela foi fundamental na escrita desse livro, até para me dar confiança de que eu estava fazendo alguma coisa que valia a pena ser feita. E eu acho que pessoas assim, ao longo do nosso trajeto literário, são muito importantes, porque a escrita é um ato muito solitário, né? Com certeza, Então, esse primeiro momento, né, sim. de você com o livro. Mas que legal saber que o seu livro começou a ser escrito em São Paulo. Esse desenraizamento talvez tenha sido importante também, né? De ter saído desse seu lugar e de onde tudo isso aconteceu e ir para um outro lugar. Às vezes eu faço isso, assim, com a escrita. Eu saio do lugar onde as coisas acontecem para escrever. E você acabou fazendo isso, né? Nossa, Tati, eu nunca tinha me tocado disso, é verdade. E eu não sabia disso. Eu já ouvi muitas entrevistas suas e a gente já dividiu, né? Mesas e tal, mas eu não sabia disso. Achei muito, muito... E eu acho que isso diz muito sobre o seu livro também, né? Esse desenraizamento. E às vezes é quando a gente sai do lugar que a gente mais enxerga ele, né? Acho que eu tive um pouco isso também do livro atual que eu escrevi. Foi todo aqui em São Paulo, comecei aqui em São Paulo, mas não tem nada dele, ele não tem nada de São Paulo. Ele é todo lá de Goiás, lá do Centro-Oeste, que eu acho que a gente fica com esse olhar de saiu, parece que as coisas chegam melhor depois que você se distancia, né? E muitos escritores falam isso. A gente citou a Maria José Silveira no primeiro episódio, que é do Centro-Oeste também. E ela também fala isso, assim, que quando ela saiu de lá, ela conseguiu escrever sobre lá. E eu acho que tem um processo de muitos escritores escreverem sobre a infância também, né? E geralmente não escrevem onde passaram a infância. Eu tive isso também, comecei a escrever em blogs, né? Sou blogueira raiz. E eu também escrevia sobre a minha terra natal, mas não morava mais lá, né? Então, eu acho que tem esse olhar meio de ser um estrangeiro, né? Sempre, assim... E muito legal isso. Que interessante, eu nunca tinha dado esse download. Eu entendo que, por exemplo, como partiu da morte do meu pai, né? É óbvio que depois o livro vai para o terreno ficcional, mas tem muitas coisas que é essa coisa da mistura da realidade com a ficção sempre. Eu acho que em qualquer forma de arte. Mas eu acho que precisou desse descolamento. Tipo, eu comecei a escrever um livro um ano após a morte do meu pai. Eu não seria capaz de escrever logo após a morte dele, porque você ainda está muito colado no acontecimento. E eu acho que precisa desse distanciamento. Mas essa coisa de estar distanciado de onde tudo aconteceu, eu nunca tinha pensado, é verdade. Nossa, e tem partes dele, e eu sei exatamente que parte eu escrevi onde. Que eu escrevi no Rio, tem partes que eu escrevi em São Paulo, tem partes que eu escrevi no Maranhão.
Tem partes que eu escrevi em Portugal. Que demais. Caramba. É muito doido. Uma autora navegante. E eu acho isso muito legal também, porque bom, a gente tem esse tema em comum e esse processo comum, né, de ter sido órfã de pai, mas eu me mudei da casa, assim, a casa que eu morava em São Paulo, no momento que eu perdi meu pai, eu me mudei logo depois, 2 meses depois. E então, muito do meu livro, assim, eu diria que a maior parte do meu livro foi escrito em outro lugar, em outra casa. E eu acho que ter saído dessa casa parece que me descolou de algumas memórias vividas, apesar do meu pai, né, ter falecido em outro estado, em outra região do país, em Santa Catarina. Eu acho que esse descolamento, sabe, foi importante, assim. Eu acho que é isso, né? Talvez mudar, não necessariamente fisicamente, mas o que a mudança significa para você, né? Sim. Mas ter esse processo de descolamento, de desenraizamento, talvez seja uma boa mola para escrever, né? E para publicar também. Não sei. O que você acha sobre isso? Não, eu tô dando esse download Refletindo. agora. Não, é interessante, mas aí eu fiquei pensando aqui, quando meu pai morreu, ele morava... Tem até uma parte quando, na verdade, quando a protagonista do livro perde o pai, ela atravessa uma rua e tem um Cristo, isso aí foi inspirado na vida real. Sim. E meu pai morava num prédio que era praticamente na frente do meu prédio. Então, tem uma parte que eu descrevo, atravessando a rua de pijama, no meio da madrugada, e a ambulância na frente, e a bacia de sangue. Isso tudo foi, de fato, aconteceu nesse lugar onde eu morava. E após a morte do meu pai, ainda fiquei morando lá uns 2 anos. Então, durante muito tempo, eu ainda passava na frente daquele prédio. E, enfim, a recordação estava muito viva ali, né? Mas, logo depois, enfim, uns 2 anos depois eu me mudei, ou 1 ano depois. Mas é isso, foi escrito em algumas casas diferentes, assim, muito doido. Legal. E você falou do curso da Carola, mas foi só o primeiro. Você passou por outros processos, né? Outros cursos. Sim. Conta um pouco pra gente, assim. Por onde Então, passou, Helena? Sim. O curso da Carola foi um curso que não era muito longo, eu acho que era um curso de 6 meses, então eu só startei a escrita do livro ali, até esse momento em que, bom, você encontrou sua voz, e ela falou, agora você pode andar com as suas próprias pernas, mas a gente sempre fica meio que órfão, né, e fica achando ainda na insegurança de um escritor estreante, meu Deus, será que eu estou indo pelo caminho certo ou não? E aí, durante um tempo, a Carola fazia uma análise crítica para mim do livro, porque logo depois ela, enfim, convidou alguns alunos que tinham uma certa proximidade. Na verdade, eram só mulheres, 4 mulheres. E daí a gente fez um grupo na casa dela, que era toda segunda-feira, no qual a gente acompanhava umas os textos das outras e discutia muito sobre legal. a escrita feita por mulheres e sobre, acho que em grande parte, mulheres apagadas pela história, tanto artistas plásticas quanto escritoras, e o processo do inconsciente na realização das obras, assim. Eu acho que foi muito permeado por essas bruxarias, entre aspas. E foi muito importante esse grupo, na verdade. Eu acho que foi onde eu desenvolvi grande parte do livro. E aí, como eu estava falando do tempo, né? Eu comecei a escrever em 2016 e eu lembro que o primeiro ponto final, que eu considerei o primeiro ponto final, eu dei em fevereiro de 2019. Uau! Então, foi bastante tempo, assim. No fundo, Uma escrita longa, né? uma escrita longa, da qual eu sempre me afastava, eu retornava. Nunca era também algo contínuo, porque tinha outros trabalhos no meio. E, para mim, é muito importante esse tempo de distanciamento. Eu acho que... Aí, uma coisa que eu acho sobre o mercado literário e sobre a ânsia da publicação, que eu acho que... Eu sou uma pessoa muito autocrítica, então eu só vou publicar uma coisa quando, para mim, eu falar, caramba, isso aqui tá bom. E para eu chegar nesse nível, demora muito, porque, assim, eu sou muito, muito, extremamente autocrítica, o que me sabota em vários momentos, porque eu não deixo a mão fluir, eu fico ali prendendo. Mas eu vejo muita gente com muita sede de publicação, que faz Um livro atrás do outro. um livro atrás do outro, e no meu ponto de vista, cada livro que eu considero grandes livros são travessias. Eu acho que para fazer grandes travessias, você precisa de tempo. O inconsciente precisa de tempo, e cada tempo é um tempo, e cada livro é um livro. Mas eu sinto que tem muita gente que faz um livro atrás do outro e que, no fundo, são livros que você lê como se estivesse tomando um copo d'água e que podem ser tecnicamente muito bem escritos, mas que, para mim, eu não gosto de usar essa palavra, que eu sei que ela é vazia, mas não tem alma. Não pulsa, entendeu? Então,
eu sei que o meu processo, ele exige tempo. E eu sei que cada livro é uma grande travessia, então... Mas será que não vai um pouco também desse tempo de cada um? Que, por exemplo, esse seu mais novo, acho que você Sim. está num tempo de escrita um pouco menor, não tá? Um pouco menos Mais ou dilatado. menos. Na verdade, eu comecei a escrever um novo, foi em agosto de 2020. Ou Entendi. seja, já vai fazer 3 anos. Ou já fez. Já fez. 2023, que Acabou de loucura. fazer. Tá na hora de terminar esse livro. Mas olha isso, né? Eu acho que a gente tem assim como é difícil fazer sinopse e falar sobre o que a gente escreveu, eu acho que para mim é difícil dizer em quanto tempo eu escrevi alguma coisa. Sim. Um livro, né? Porque o meu primeiro livro, eu acho que eu escrevo desde a infância. Ah, exatamente. De verdade, assim, porque a gente não escreve só quando escreve, Não. né? Propriamente dito. E eu acho que essa questão, assim, de... Em quanto tempo se escreve um livro? É difícil precisar. Assim, eu sei que eu escrevi meu livro antes da morte do meu pai. Eu catalogava memórias. E meu livro é feito de memórias que foram ficcionalizadas, rejeitadas, ampliadas, mudadas e tal. Mas eu acho que eu tô fazendo isso há tanto tempo, como que eu digo que eu sentei, assim, a partir do edital? Não, eu acho que é um processo quase de uma vida inteira, assim, né? E nesse tempo que eu estava escrevendo esse livro, eu também estava escrevendo outros livros que um dia vão acontecer, né? Concordo totalmente. E são muitos processos ali durante. Esse que eu vou lançar esse ano, por exemplo, eu iniciei ele aqui em São Paulo, em 2019. E ele era um livro completamente diferente do que é hoje. Em 2019 era uma coisa, 2020 era outra, 2021 era outra, em 2022 ele sofreu um momento de pausa. Em 2023 ele virou uma outra coisa. Então acho que também esse tempo ele vai modificando junto com a gente, né? Que a gente vai mudando nesses anos, o livro vai junto. Claro. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou quando você estava no curso com a Carola, que você teve esse período que você estava ali encontrando a escrita e de repente você falou, encontrei minha voz. Você falou e a Carola falou. Como você acha que foi esse processo? O que você acha que mudou para você ter falado, encontrei, é isso aqui, é com essa voz que eu escrevo? Eu acho que foi algo que eu não consigo racionalizar muito bem, que é muito inconsciente mesmo, mas eu acho que eu encontrei meu estilo. Uhum. Eu acho que, de alguma maneira, eu entendi que uma coisa que, para mim, eu vejo que é muito importante, que eu acho que vai continuar sendo, e que, para mim, interessa é trabalhar. O ritmo, para mim, é muito importante, a coisa do fluxo de consciência, mas não... É uma musicalidade que eu achei que eu nunca tinha tido em termos musicais reais, que é o próprio Marcelino, porque aí eu não respondi o resto da sua pergunta. Uhum. Eu lembro que, quando você falou, né, dos cursos que eu fiz, então eu acho muito... Porque o Marcelino foi uma pessoa, o Marcelino Freire foi importantíssimo na história desse livro. Eu já tinha terminado de escrevê-lo na história lá com a 2019, quando eu dei o ponto final. E aí foi quando eu conheci a Isa. E que foi quando eu comecei o meu. Quando você começou o seu e que saíram várias partes nas aulas do Marcelino. Ficava todo mundo encantado, né? E Era maravilhoso. esse espaço de troca de oficina é muito Sim, importante, né? Sim. Sim. E a gente fez a oficina do Marcelino um pouco antes da pandemia estourar, foi 2020. 2020. E eu já estava com esse livro pronto, e eu lembro que o Marcelino pediu na primeira aula que a gente entregasse a ele alguns manuscritos do que a gente queria que ele lesse. Avaliasse. E aí eu lembro que o Marcelino, em determinada aula, eu fiquei muito surpresa que ele veio falar do meu livro, e ele falou assim, você tem a máquina do tempo. E eu achei isso muito lindo, porque ele falou que eu conseguia manusear o tempo, avançar e retroceder com uma linguagem muito particular. Eu acho que foi essa linguagem que eu descobri, que hoje eu reconheço como minha voz. Sim. Que não me interessa soltá-la, porque eu sempre me pergunto, agora escrevendo esse novo livro, o que é meu e o que é da personagem. Porque é uma mulher também, tem outros personagens, mas tem uma mulher que protagoniza outro livro. E eu fico me perguntando o que é a voz minha e o que é a voz do personagem. E para mim é meio difícil delimitar, porque tem um trabalho que me interessa fazer e tem um trabalho também que eu acho que cabe a cada livro e a cada personagem que você escreve. Então, o Marcelino foi muito importante. Esse livro só existe porque ele criou o Prêmio Toca, né? E a partir do Prêmio Toca, que a Isa participou também, e que aí eu ganhei, que o Memória de Ninguém Nasceu, publicado pela Nós. Então, acho que o Marcelino tem que ser sempre louvado, porque... Com certeza. Existem muitas poucas iniciativas, né, de publicação de autores estreantes no Brasil. Acho que só tem o Prêmio Sesc, o CEP, que é de Pernambuco. São poucas. Não tem mais nenhum, eu acho. De publicação, assim? De autores estreantes, independentes.
E tem os editais de incentivo, como o PROAC que Tem você ganhou. editais, Mas eu acho que tem alguns outros. Agora a gente está tendo o prêmio Contato de Comunicação, Sim, que eu é vi. um prêmio de publicação também. Mas eu acho que é isso, né? Tem prêmios nacionais, como o SESC, que você falou. Tem o Carolina Maria de Jesus, que também é um edital de publicação. Que teve a né? primeira edição esse ano, Teve a né? primeira edição Ano esse passado, ano. na verdade. Ó. Acho que esse ano mesmo. Esse ano. 2023 foi? Que foi quando o Ah, Lula é verdade, assumiu, né? verdade. Mas eu acho. A gente quis chamar também para esse episódio, e chamá-lo assim, porque eu acho que tem muito a ver com o seu processo de ter escrito um livro, como você falou, colocado um ponto final, e depois desse ponto final a história se abriu novamente para novas edições e para um novo olhar sobre esse livro. Mas eu queria entender um pouco desse processo que você parou agora. O livro, ele não estava pronto quando ele chegou, quando ele foi premiado e chegou na editora. Depois da editora, ele ainda passou por novos processos. Como que foi isso? Quantas reescritas, quantas revisões, o que aconteceu nesse meio do caminho? Ah, então, como eu tava falando, eu sou meio incessante nessa coisa de estar sempre querendo melhorar, e até uma hora que eu acho que se continuasse eu poderia estragar. Mas porque logo que eu dei o primeiro ponto final, em 2019, eu comecei a mandar para as editoras. E eu tinha uma coisa que eu achava que era muito ético, que agora eu entendo que se fosse de novo eu não faria dessa maneira. Era mandar para uma editora e ficar esperando a resposta dela até que eu me tornasse, que eu achasse que eu poderia mandar para outra. Então, Que sofrimento. eu fiquei esperando muito tempo, entendeu? E nunca era um não diretamente. Era sempre quase sim, que depois virava um não por conta de outras questões. Entendi. Então, eu esperei muito tempo esses nãos quase sim chegarem para eu continuar atrás de uma outra editora. Então, veja, eu comecei em 2019, eu dei esse primeiro ponto final. E tinha ainda um final que eu considerava muito pueril e muito, muito fechado, e não me interessa finais fechados. Aí eu lembro que em agosto de 2019 eu reescrevi o final. E aí foi quando eu falei: esse sim é o verdadeiro final. E aí, 2020, veio a pandemia. E aí, como a editora estava quase fechando, veio a pandemia. Aí acabou tudo. E aí, foi para outra editora. A gente fica nesse vai e vem. E cada um desses pontos finais é um novo livro, né? É um livro completamente diferente. Porque você vai se distanciando e voltando ao livro e vai vendo que não, que é o... E você mudou também, como você disse, né, Sim, Isa? Então... Total. E, por exemplo, no último tratamento que eu fiz, que aí depois do Prêmio Toca, de fato... para mim, o livro, quando foi para o Prêmio Toca, eu já tinha feito, sei lá, 5, 6 revisões. Mudou de título, né? Mudou de título várias vezes, porque antes chamava o número da casa, que era Casa 1757, depois virou 1757. Aí falaram: Lena, isso aí é uma data histórica. Parece livro histórico, né? Que livro 1888. Tipo, é um livro... De guerra. Pois é, um livro... Sabe esses livros que falam sobre sim, guerra aqui? uma não ficção, no caso, né? E é muito louco como veio esse nome Memória de Ninguém. Veio a partir... Eu tenho um grande tio que já faleceu, mas que era um imenso poeta maranhense, Nauro Machado. Então, aí o livro foi publicado na revista Granta, que é uma das publicações literárias mais prestigiadas do mundo. E eu lembro que na época que foi para finalizar a edição, o editor, que é o Gustavo Pacheco, que é um grande autor também, falou: agora é melhor você botar o nome do livro que vai ser o nome original. E daí eu fiquei batendo cabeça 2 dias, porque eu tinha que decidir rápido qual seria o nome do livro. E aí eu falei: tio, me dá uma luz. E abri uns livros, umas poesias do meu tio, que ele era poeta. E aí eu encontrei um verso de um poema dele, que é o primeiro verso de um poema, que é: o nada é ser memória de ninguém. E para mim essa é a grande questão da protagonista desse livro, que ela tem muito medo de não deixar nada no mundo. Porque ela se acha um zero à esquerda. Nossa, muito legal esse encontro contigo. Eu já ouvi essa história muitas vezes e toda vez eu acho ela incrível. E aí virou Memória de Ninguém. Depois a Carola botou luz sobre outra coisa, que também que é uma questão de se apropriar das próprias memórias para fazer essa travessia. Porque eu acho que a gente vai ser memória de ninguém em algum momento. Vai chegar um momento em que todas as pessoas que nos conheceram vão morrer. Então, a gente vai se tornar memória, né? Ninguém vai poder contar sobre a gente mesmo, porque já não está mais aqui. Então, acho que é um título muito, muito importante por isso também. É uma crise da personagem, mas eu acho que chega num momento em que
que não existe mais, né? Essa memória oral sobre nós mesmos, né? Gente, a gente, querendo ou não, no podcast, a gente fala muito aqui, né, para escritores e escritoras. E, por exemplo, você estava falando uma hora que o livro ficou muito tempo em uma editora e você esperando essa resposta, esse vai ou não vai, que você mandou só para ela. Se você pudesse até hoje, então, que você já publicou, é uma autora publicada, deixar uma dica para quem está nesse processo de ter um primeiro original, a gente pensando nesses caminhos, né, até a publicação, o que você diria, assim, que seria um caminho possível, um caminho melhor? Deixar numa editora só e esperar, enviar para várias editoras, entrar em contato com outras pessoas antes? O que será que a gente poderia fazer para facilitar esse encontro do livro com uma editora que você quer, que você acredita? Então, eu sempre achei que era muito antiético e eu concordo, porque todo mundo tem suas editoras que você considera que tem mais a cara do seu livro, então que você quer publicar por elas. É até importante, né, listar É muito isso. importante para você ver conhecer o catálogo da editora e ver se ela tem a ver com o que você acredita. Eu acho que meu livro fez o caminho certo, que ele está na Nós, que eu acho uma editora incrível, que dá voz a mulheres que têm um estilo muito próprio, eu acho isso muito importante. E tem um trabalho gráfico belíssimo e uma excelente distribuição. Então, era uma editora que eu sempre também quis ser publicada por ela, e no final das contas foi assim. Mas aí eu lembro que no final do ano passado eu fiz um curso de edição, porque, enfim, eu me interesso também pela área editorial e eu quero um dia, sei lá, de repente trabalhar com livros em outro sentido, com o André Conte, que é o editor da Todavia. E eu perguntei a ele durante o curso, o que você acha ético? Se você acha ético um autor sair mandando livro para várias editoras? Ele falou que ele considera um tempo padrão de resposta. Se o tempo de resposta extrapola 3 meses... Caramba, 3 meses. Que você parta para outra. E ele falou, eu nunca deixo um autor sem resposta. E eu acho isso muito bonito. Você não pode deixar alguém sem resposta. Então, hoje eu pensaria, 3 meses, não me deu uma resposta, eu vou partir para outra. É óbvio que eu não vou sair que nem não sairia, estreando agora de novo, que nem uma... insensata mandando livros para todas as editoras que sequer eu sei que teriam a cara do meu livro. Mas, enfim, eu acho que tem que ser um processo que você também tem que acreditar no seu taco. E se alguém não te dá uma resposta, um silêncio é um não, né? Sim. Então, vamos adiante. E daria uma média de 4 tentativas por ano, né? Se a gente considerar assim, cada 3 meses. É verdade. E partindo disso que você falou também, de não sair mandando para qualquer editora, a gente tentar buscar uma editora que tenha a ver com a gente, com a voz, com o que a gente escreve, então também a gente vai tornando esse caminho um pouco mais reduzido, não vai estar com um leque gigantesco de opções, com certeza, né? porque com certeza. Mas eu queria levantar uma questão aqui, eu e as minhas questões. Mas não é necessariamente, não precisa ter uma resposta, mas a gente refletir um pouco. Eu vou falar por que eu vou perguntar isso. A gente está falando muito de curso aqui, e eu também sou cria do Marcelino Freire, fiz o curso dele esse ano, assim como vocês duas, fui monitora, assim como a Isa. E, para mim, assim, mudou mesmo a minha vida. Outros cursos que eu fiz me ensinaram coisas diferentes. Eu sempre faço muitos cursos, assim, online, presencial e tal. Mas, às vezes, eu vejo, em alguns casos, que a pessoa faz muito curso. E ela acaba não entendendo mais a voz do próprio livro, porque ela está, querendo ou não, se adaptando a estilos de... Eu não estou falando, assim, que é a pessoa que dá o curso que faz isso. Mas a pessoa já começa a mudar muito o livro e não entender mais para onde está indo, porque agora eu estou fazendo esse curso e entendi isso, e às vezes vai para um outro escritor que tem um outro estilo. E eu queria refletir um pouco sobre isso, assim, quando é a hora de fazer curso e quando é a hora de parar de fazer curso e você realmente fechar o seu projeto, porque vamos supor que o caminho tivesse sido diferente, que você não tivesse ganhado Toca, né? Que eu acho que o Toca foi realmente um ponto final ali dos primeiros pontos finais, né? Porque dentro da editora ele foi editado também. Mas, assim, uma pessoa que não tem uma premiação, não tem um edital como eu, que tive um tempo ali fechado de produção, quando é o momento de você olhar e falar assim, cara, eu aprendi tudo isso, eu estou aprendendo tudo isso, mas eu preciso seguir, eu preciso fechar esse livro e encontrar também a minha voz dentro dele, né? Não precisa ter uma resposta, mas algo que eu sempre
procuro pensar, assim, que eu vejo as pessoas achando que precisam fazer o curso, que o curso vai resolver o livro delas. E, às vezes, o curso não é para isso, né? Não é para editar o seu livro, não é para reescrever. O curso, ele tem muitas camadas e questões. Tem gente, por exemplo, que eu faço esse curso do Marcelino, que começa com um projeto e depois vai para outro projeto. Então, dentro do curso, você entende, né? Qual é o livro que você está escrevendo no momento. E, não sei, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que eu vou até puxar um pouquinho para mim, por exemplo, o curso, e vindo do Marcelino, ele veio muito até como um ponto de partida. Foi onde eu encontrei o meu tema. Que eu gosto de contar também a história. O Marcelino tinha um exercício que era 10 cenas da sua infância. E aí, nesse exercício, uma das cenas eu coloquei que era o quarto de objetos de montaria do meu avô. E eu lembro que essa cena chamou muita atenção das pessoas. Nem todo mundo está acostumado com fazenda, nem todo mundo tem um quarto com objetos de montaria. Então, todo mundo ficou, nossa, mas o que é isso? Que lugar é esse? O próprio Marcelino falava, que quarto é esse? O que tem dentro? E aí, eu comecei a pensar nisso, voltei para aquelas memórias de fazenda, voltei para aquele lugar e o livro partiu todo daí. Depois ele virou uma outra coisa, mas eu fiquei nessas paisagens. Então, ele veio muito como esse ponto de partida e acredito que também essas oficinas têm muito um lugar de escuta, de você ler e enquanto você lê ali com seus colegas, você vai entendendo aonde o texto alcança, aonde o texto até mexe com as pessoas. Tem coisas que eu escrevia que eu via que todo mundo ficava, isso é lindo, isso é incrível. E às vezes tinha capítulos que eu escrevia que não mexia muito. E isso não para você estar numa validação externa, mas eu acho que você vai entendendo um pouco aonde seu ritmo funciona. Então, para mim, é um pouco esse ponto de partida e esse lugar do saber que seu texto pode ser lido, esse lugar da escuta. Mas eu acredito que é muito importante a gente se voltar assim para dentro também. O livro ele tem esses dois momentos importantes. Ele tem um momento que pode ser o do coletivo, ali da leitura, da escuta, de estar com colegas, de estar em oficinas, mas tem um momento que é muito importante do você escrever consigo mesmo e às vezes até acreditar e bancar um pouco você. Que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes até em processo de edição ou revisão, vem muitas coisas incríveis que ajudam muito o livro e vem coisas que você fala, não, esse aqui eu não vou mexer, esse aqui eu acho que é importante para mim. Então, acho que vem desse olhar para dentro também. Eu acho que vai nesse balanço do que você falou. Não ficar sempre só na oficina, porque você está sempre só nesse lugar externo. Tem uma hora que é entrar, fechar a porta do quarto e falar, não, agora sou eu comigo aqui, eu vou resolver. E nem só da oficina, mas o lugar do outro, né? Eu acho que é esse outro, né? Que pode ser o editor, que pode ser o preparador, que pode ser até o revisor, né? Te apontar coisas ali. E você falou muito, né, Helena, da voz própria, do estilo. Tem coisas que, às vezes, escapam de alguas coisas, né? E você precisa bancar e falar, não, isso é meu e... Isso é importante para mim. Isso é importante para mim. Eu tava pensando sobre isso agora. Eu acho que existe uma parte da técnica da escrita, da técnica literária que se ensina. E existe uma outra parte que eu acho que não é da ordem do ensinável. Então, e eu acho que tem muitos autores que podem escrever a vida inteira tecnicamente perfeito, mas que nunca vão ter uma voz própria. Então, eu acho que os cursos de escrita, eles são importantes por isso, que a Isa falou, por conta da troca, da escuta, mas um leitor ideal nunca vai existir. Não. Um leitor ideal é uma idealização utópica. Porque quem é seu leitor ideal? Cada leitor é um leitor. E eu também acho que, por exemplo, se eu vou pedir análise crítica a alguém, eu vou pedir análise crítica, eu não vou sair dando para todo mundo. Eu vou pedir análise crítica. Essa frase dá para usar para muita coisa. Vou salvar, vou comprar. A gente está falando aqui no podcast que a gente vai fazer camisetas com frases icônicas. Essa é o momento. Não vou sair dando livro para todo mundo ler. Seja um seletivo. Fazer uma análise crítica. Eu vou entregar para autores que você confia. Que eu confio e que eu acho que tem um estilo parecido com o meu e que pensam a literatura de uma maneira parecida. Eu nunca vou entregar um livro meu, por exemplo, para um autor que trabalha com a narrativa clássica de A a Z. E que seja completamente ligado a algo romanesco, factual, na jornada do herói, e que não tem um trabalho de linguagem. Eu me interesso muito mais por trabalho de linguagem, por autores que dão espaço para essa coisa do mistério. Para mim, o mistério é muito importante. Tem uma frase que a Carola sempre fala quando a gente conversa, que é... O que a gente aprende nesses cursos de escrita? Eu estou associando, não é essa frase dela. Igual andar de bicicleta. Você tem a técnica, você aprende a andar de bicicleta. A partir do momento que você está andando de bicicleta, que você já aprendeu a andar de bicicleta,
Aí você anda naturalmente, aí você pode olhar a paisagem em volta. Fazer o que bem quiser na bicicleta. Você fica livre na Isso. bicicleta, porque você já tem a técnica do pedalar. E aquilo ali para você já é natural, já está entranhado. Então, acho que quando você adquire a técnica da escrita, aquilo ali vai naturalmente. E aí o inconsciente tem muito mais poder para se manifestar. E para você encontrar coisas que saem do terreno habitual, assim. E também para encontrar a sua própria voz, eu acredito. E eu também acho que essa coisa de encontrar a voz tem muito a ver com as nossas referências. E muitas vezes essas referências, elas não são racionalizadas ou elas ficam... Eu acho que elas ficam ali no inconsciente e, de repente, você vê que aquilo ali é o que mais te impactou ao longo da sua vida. Uhum. Por exemplo, essa minha história com o fluxo da consciência. Hoje, pensando, olhando para trás, não foi algo que eu decidi, mas são os escritores que mais me tocaram, assim, Joyce, Clarice, Virginia Woolf. Uhum. Sim. E seu livro, você falou de fluxo da consciência, ele tem um ritmo muito rápido. Sua cabeça funciona assim também? Minha cabeça é uma tormenta, cara. É um inferno. É frenética. É horrível. A gente tá falando aqui de viagem de bicicleta, de passeio de bicicleta, e eu acho que a gente tá falando nesse episódio justamente de quando parar a bicicleta, né? Quando colocar o pé no chão e falar, tá, Eu adoro acabou. que a Tati sempre vem com umas analogias. Sempre, eu amo analogias. Eu, inclusive, escrevo com muita analogia. Mas eu acho que... Eu não sei se essa viagem termina, né? Eu fico me perguntando, assim. Claro que tem o momento do ponto final, final, esse mesmo, vale esse. Igual arquivo, né? De quando a gente fecha um arquivo, vale esse, ok, esse mesmo, agora foi. Mas eu acho que, para mim, assim, um livro, ele tá sempre em aberto, sabe? Tem uma frase que eu uso muito quando alguém vem falar assim, ai, eu não sei se eu terminei o livro. A gente tá falando muito de livro aqui, mas eu acho que isso vale muito também para outros escritos, né? Para contos, para textos que a gente vai fazer, roteiro, né? Enfim, dramaturgia. Mas eu acho que... Eu sempre falo assim, texto a gente não termina, a gente desiste. Porque eu acho que se não tiver um momento de falar assim, tá, agora eu preciso, ou porque o prazo tá ali, ou porque a editora, ou, enfim, alguma coisa acontece para nos parar. Mas às vezes é uma coisa meio imposta, né? Uma desistência mesmo, não no sentido de desistência, conformada, algo assim, mas assim, você precisa parar. Tá bom, vou largar agora. Não, agora eu preciso, agora deu. E eu já ouvi a Simone, né, sua editora, falando do seu processo num curso que eu fiz. Ela deu alguns depoimentos e contou alguns bastidores. E ela falou isso, ela falou assim, nossa... Começou falando muito isso, porque a Helena, eu precisei falar para ela parar porque estava tendo muita edição e porque ela, justamente o que você falou, tem essa questão autocrítica, que eu acho que é muito positiva, a gente olhar para o próprio texto. Em algum momento ela falou assim, mas eu acho que eu também sou assim, eu acho que eu também fico mexendo e fico achando que tem alguma coisa. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa para nos parar, mas eu insisto nisso, assim, eu acho que a viagem nunca termina, um livro tá sempre em aberto, né? Oi, meu nome é Camila Lourenço e eu tenho 3 livros publicados. Eu tenho Algodão Cru, que é um livro de contos publicado de maneira independente pela Amazon, e Io, que é uma novela em versos publicado pelo selo Auroras, e O Percurso da Pedra, que é um romance publicado pela editora Claraboia. Bom, quando eu sei que meu texto está pronto, a verdade é que eu acho que ele nunca está pronto. Pra mim, sempre dá pra colocar mais uma palavra, mudar mais uma frase, mudar mais um parágrafo, um capítulo inteiro. Sempre tem mais alguma coisinha que eu possa fazer, que eu possa ou acrescentar ou tirar. Pra mim, sempre dá pra melhorar, sempre dá pra mudar. E foi a Jeridia Reis que me disse uma vez que a gente não termina um texto, a gente desiste dele. E é assim que funciona comigo. Chega um momento em que eu desisto do texto, geralmente depois da 28ª leitura em voz alta, quando eu já estou cansada daquele texto, eu decido que ele está pronto. Não, brincadeira. Mas é realmente assim, depois de muitas leituras em voz alta, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Em algum momento eu percebo que o texto, ele flui bem. Mesmo eu querendo ainda alterar uma coisinha ou outra, ele flui. E é quando o texto está fluindo que pra mim ele está pronto. Pra mim é muito diferente, foi muito diferente pra mim,
terminar de escrever um conto e terminar de escrever um romance. Não só enfim, por serem gêneros diferentes, mas porque o conto, para mim, sempre tem espaço para desenvolver mais uma coisinha. Já o romance, eu sinto que eu consegui desenvolver o que eu esperava desenvolver, e além disso, né, chega um momento no romance que a gente tá de saco cheio e é assim que a gente desiste dele. A gente não aguenta mais olhar pra cara do romance, foi assim comigo, pelo menos. E no fim das contas, eu acho que o importante é a gente se divertir, tanto na parte da escrita quanto na parte da edição, que pode ser bem desafiadora, pelo menos pra mim é bastante. Mas o importante é isso, confiar no processo e se divertir enquanto você edita, enquanto você vai à loucura, pensando nas 1000 possibilidades que o texto pode te dar. E é isso, gente. Tchau, tchau. Eu acho também, mas assim, eu acho que essa coisa... Eu não vejo muito como uma desistência racional de quem escreve. Eu acho que o livro se impõe, que é o contrário. Ele que fala quando tá pronto. Sim. Pelo menos esse daqui me falou, agora eu estou pronto. Sim. É uma coisa meio mística, né? Quase. Ou até que você sente... entende aquele espaço que você falou, se eu mexer mais, eu vou estragar aqui. Sim. Eu lembro que eu mexi, depois que fui pra editora, eu mexi só uma única vez. Que foram questões que não era uma questão para o leitor, ou uma questão técnica que poderia mudar, mas era algo que eu tinha que resolver comigo. Então, eu precisei mexer. Sim. Então, foi uma coisa muito mais interna do que em termos narrativos ou técnicos. É que a gente tá falando de vários finais, né? Vários finais. Esse místico que você tá falando, eu tive também. Eu acho que a Isa também já me falou disso. O meu processo foi assim, eu tenho uma personagem também protagonista e eu senti que eu tava me despedindo dela na rodoviária. Não era nem no aeroporto. Eu senti que... Sabe assim, quando o ônibus tá partindo e você... tá conversando ali com a sua amiga e tem muito mais para conversar, mas você fala assim, cara, a gente vai ter que dar um abraço aqui e esperar o próximo reencontro. E para mim foi isso, assim, foi essa sensação. Esse foi um final para a editora, que foi o e-mail que eu mandei, dia 28 de dezembro, olha a data, né? Bem perto do ano novo. Esse é o meu original, né? A partir daí que a gente vai trabalhar. Mas é isso, tem vários outros finais, né? Porque numa editora, num processo tradicional, você passa por... Eu nem tô falando de leitura aberta, leitura crítica, que geralmente vem antes, mas a partir daí você tem uma edição, você tem uma preparação, você tem uma revisão, então tem muitas idas e vindas e muitos finais, né? Sim. E aí tem o Agora Foi, que é a gráfica. Eu acho que a gráfica se impõe, né? Se não imprimir hoje, não tem livro para o lançamento. Eu acho que esse é o nosso maior... Nossa, a gente estava falando aqui E a gente falou no nosso primeiro episódio, a gente estava nas questões místicas, a Annalise foi a primeira pessoa que pegou o autógrafo da Tasha no lançamento. A Helena, que está aqui, gente, também ela foi minha primeira leitora crítica do meu livro novo que vai vir e que vai escrever a Orelha. Então, acho que a gente está nos encontros muito legais. Olha, verdade, né? Nesses 2 primeiros episódios. Eu fui a primeira? Foi a primeira leitora crítica que eu recebi. Que eu olhei e falei, meu Deus, por que essa pessoa tá fazendo isso tudo por mim? Porque, gente, leitura crítica é muito incrível, façam. Acho que até a gente pensando nisso, dessas dicas de preparação do livro, antes de até de apresentar para uma editora, não peguem talvez essa primeira versão que só você leu, só você escreveu e manda ver. Acho que é legal isso Se não tem condições ainda de pagar no início, vai numa amiga, vai numa colega escritora, né? Que você confia e pede esse retorno, porque é muito importante a gente dar esses primeiros vai-vens, né? Essas revisões, esses retornos. O livro, ele enriquece muito. É um processo que eu tenho precisado aprender, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. Então, eu sou muito de fazer e vai-se embora. Não sei se eu peguei um pouco isso, principalmente que eu trabalhei em redação de jornal diário. Então, você tem um desapego com um texto muito mais rápido. Você tem que escrever, vai. Escreve, vai. São poucas edições. E eu me acostumei um pouco com isso. E nesse processo desse livro atual, é onde eu estou tendo que reaprender de, não, peraí, vamos voltar, vamos rever. E como ele está crescendo. Mas é outro processo, depois de eu ter deixado esse tempo de voltar a ele, reescrever, mudar, escutar o que me trazem, está, assim, me enriquecendo muito. Para mim, isso é muito comum, assim. Um livro é feito de outros. Não é você, não é só os personagens. São muitas outras pessoas nesse processo. E eu acho que você falou uma coisa muito incrível, que é a confiança, né? Porque eu acho que fazer leitura crítica de um livro, como você fez da Isa, exige que ela confie em você e você
enfim, né, entendendo esse processo, você tem um trabalho ali, né, uma abertura, mas eu acho que também exige de quem está entregando esse texto uma abertura e uma confiança muito grande na pessoa. Por mais que você não siga, como você falou, não siga todas as sugestões, né? Tem coisa que você fala, não, isso é meu, ou isso não tem como, não vou por aqui. Eu acho que é um processo de abertura muito grande, assim como nas oficinas, né? Mas eu acho que na leitura crítica é um trabalho ainda mais íntimo, né? De você acessar o outro, né? De você se abrir e entregar uma coisa muito sua, né? Total. Como que é pra você, inclusive? Você faz leituras críticas, né? Como que é esse momento? Eu faço para amigos, né? Não, mas dessas que você já Vamos fez. profissionalizar a leitura. Pois é, já me falaram que eu preciso profissionalizar essas leituras. E como tem sido esse momento para você? Esse encontro com o texto do outro, nesse processo de confiança, essa primeira leitura, e até de essa confiança de dar esse retorno, olha, isso aqui tem que mudar, isso aqui não tá legal. Como que é uma leitura crítica, para quem nunca fez? É muito doido, porque foi me descobrindo uma boa leitura ao longo desses cursos, né? Como eu disse, eu sempre li muito. E aí, depois dos cursos todos, eu não acabei não falando, eu fiz a formação de escritores no Vera Cruz também, que eu acho que para quem está começando e quem quer se formalizar mais na escrita, é um excelente curso. Tem professores incríveis que dão aula lá, cada um com seu estilo, e eu acho também isso muito importante, que você, como eu já disse, encontre as suas ressonâncias, porque senão você pode ficar igual barquinho à vela, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro, que era isso que você estava falando, Tati. Porque existe algo, eu acho que eu senti muito, assim, uma confiança que eu não tinha, em que em determinado momento, agora ninguém tira a minha confiança. Não vai chegar ninguém no meu texto e falar se vai mudar isso. Se eu tiver certeza que eu não vou mudar, eu não vou mudar. Porque eu entendo que chegou um lugar que eu entendo o que eu estou fazendo. E é coerente o que eu estou fazendo. Então, não vai ser qualquer opinião que vai fazer com que eu mude o que a minha intuição está dizendo que é o correto. Mas eu acho que isso custou tempo para eu alcançar. E daí, em relação a leituras, assim, eu acho que tem muito a ver você ter ressonância. Tipo, a gente sempre se identificou ao longo das nossas aulas do Marcelino. Você lia seus textos, eu achava maravilhosos. Aí eu li os meus, você gostava também. Achava maravilhosa. A gente não fala isso. Quando é do nosso. A gente foi encontrando um lugar de ressonância. Então, a gente percebeu que, de alguma maneira, a gente gostava de coisas parecidas, né? Eu acho que até tem uma temática muito com a questão do corpo que o seu livro tem, que o meu também tem. Então, tem uma ressonância de temas também. Porque eu acho que a leitura crítica exige isso, uma confiança no outro. E não dá para você fazer leitura crítica de qualquer livro, porque há livros que vocês... Se alguém chegar com uma narrativa clássica para mim e pedir a Helena... que não dialogue em nada com você. Que não dialogue nada comigo, não vai nem me interessar fazer uma leitura crítica desse livro. E talvez nem interesse pra pessoa também que você faça, né? Porque você vai vir com um olhar que não é o propósito. Vem com um olhar que é muito mais de linguagem e de voz e muito menos de narrativas estruturais clássicas. É óbvio que meu olho é muito apurado para isso, porque eu sou roteirista, enfim, trabalhei muito tempo com roteiro. Então, tem a jornada do herói muito entranhada, mas não é o que me interessa na literatura. Para mim, a literatura é outro terreno. Sim. Legal. Enfim. E, gente, para vocês, esse processo todo, até chegar na publicação, qual a parte mais difícil? Qual a parte mais desesperadora? Acho que é a confiança de que vai dar certo um dia. A gente vai no outro episódio de fé. Num sentido religioso. Terminou falando isso, é a fé. Uma fé irrestrita de que aquele objeto, aquela coisa imaterial vai se tornar, né, um objeto. Eu acho que para mim a pior parte é escrever mesmo. Nossa, sério? Não, é porque assim, eu não falo em escrever como uma coisa... É isso, né? Durante o processo do livro, eu fui entendendo que escrever não tinha que ser um sofrimento. E eu acho que isso é muito importante, assim, para mim. Que eu percebi, dentro da minha história e da história de mulheres que eu observava, que escrever era um ato carregado de sofrimento. E eu tentei resistir a isso, porque eu pensei que... Por que isso, né? Eu fui para esse viés, assim. Tá, mas por que eu sofro? E eu entendi que a minha escrita não estava no tempo presente, ela estava num tempo futuro. Parecia que aquele sofrimento só acabaria se alguém lesse
e gostasse, ou se fizesse sentido, que é o meu grande propósito na escrita, né? Fazer sentido. E aí eu falei assim, cara, eu vou confiar o fim desse sofrimento a uma coisa tão imaterial e incontrolável, porque pode ser que eu não seja lida, pode ser que as pessoas não gostem. Então, assim, tudo isso não vai ter valido a pena. E aí eu entendi que a escrita, ela é... E também tinha uma questão do passado, que era aquela coisa da culpa, né? Ah, eu devia ter escrito antes, tá vendo, Tatiana? Edital, você devia ter começado antes, você devia estar com tudo pronto, você devia ter escrito todo dia, como os manuais mandam. E aí eu falei, não, a escrita não tá no passado. Ela já não aconteceu lá. Então, eu parto daqui. E ela também não está no futuro, porque pode ser que essa leitura não aconteça, esse sentido não aconteça. É tudo muito incompreensível, incontrolável. Então, a minha escrita vai acontecer no tempo presente. E eu decidi que eu ia escrever até o fim da minha vida. Se eu não tiver alguma doença degenerativa, alguma coisa, eu pretendo escrever até morrer. E eu falei, cara, eu vou sofrer até eu morrer? Eu vou escrever com sofrimento até a minha morte? Eu falei, não, eu vou escrever com prazer, porque eu acho que a escrita... E eu escrevi um livro de luto. É um tema, né? Muitas vezes a personagem passou por coisas ali ruins e tal, mas às vezes, juro, as pessoas não acreditam, mas às vezes eu escrevia com muito prazer, com muita alegria, porque eu estava escrevendo um livro. É sempre? Não. Não vou dizer que é uma coisa utópica. Ai, nossa, sempre escrevo sorrindo e é sempre bom. Eu acho que tem momentos difíceis do que você está escrevendo, mas para mim, assim, é que eu gosto muito, eu já falei isso para Isa, eu gosto muito do processo de edição. Eu amo editar outros livros, eu faço isso com muito prazer, inclusive de uma forma não profissionalizada, agora eu estou profissionalizando. Mas eu gosto muito desse processo, sabe? De você afinar, de você refilar o texto. E isso é muito legal para mim. Então, a escrita, para mim, às vezes eu penso num livro novo que eu estou escrevendo e eu falo assim, nossa, eu tenho tanta coisa para escrever, sabe? Então, para mim, é essa parte mais difícil de, tipo, editar, eu sei que o texto já está ali. Agora, fazer, construir esse texto, para mim, é mais difícil. Nossa, esse processo da reescrita, eu falei, eu até descobri como espaço prazeroso agora, mas é engraçado, eu nunca tive muito isso, eu não sei como é para Helena, isso do sofrimento de escrever. Na verdade, como cada um, não tem jeito. Para mim, é a melhor parte do dia. Assim, Sim. eu escrever, e eu fico até revendo meses que eu paro mais para fazer isso, para ter esse contato do livro, me dá um... Ai, é isso que eu tô fazendo. Me dá uma coisa... Não é nem de sorrindo, felicidade, mas é um prazer mesmo, assim. Eu nunca tive esse sofrimento no durante. Meu sofrimento é a espera, né? Acho que a ansiedade da espera, fiz. Nossa, caramba, fiz. Isso aqui tudo bem. O que vai acontecer com isso agora? Aí eu fico ansiosa nesse processo de espera. E descobri também um lugar muito prazeroso agora nesse da reescrita e da edição, de voltar. Que, por exemplo, eu voltei ao livro depois de muito tempo. E aí eu fui ler como leitora. E aí também deu aquele estranhamento do... Eita, o que eu fiz aqui? Tava doida? Quem escreveu? Então, quem escreveu esse negócio aqui? Meu Deus, que vergonha. E aí também me deu esse prazer de, então vamos voltar, vamos melhorar, vamos ver o que eu consigo reestruturar. Mas é isso, para mim, acho que não é muito durante. Eu tenho esse sofrimento com a espera, com o que vai acontecer com isso depois. Os 3 meses para você seriam... Esses 3 meses da espera. Que podem ser 3 meses, ou 6, ou 1 ano. Nunca se sabe. Ou 3, como foi meu caso. Ou 3 anos. Mas o durante eu gosto bastante. E para você, Helena? Eu sou o contrário de vocês. Para mim, é horrível, mas é porque, para mim, a escrita é muito sofrida. Eu acho que me interessa muito mergulhar. Eu gosto muito, acho que por isso que eu gosto também. Me interessa muito mais do que a coisa factual que eu estava dizendo, é mergulhar no interno dos personagens. E sempre que você mergulha... Isso é difícil. Sempre que você mergulha, é um catatal de sofrimento, assim. Então, para mim, a escrita é muito sofrida e eu acho que isso me atrapalha muito a produzir mais. Porque eu fico bem, porque como a minha cabeça é muito pulverizada e tem muitos rizomas e ela vai... Tem uma hora que eu acho que eu vou me perder, então eu não consigo, por exemplo, eu não escrevo sentada no computador, eu escrevo falando com um bloco de notas, e aí anoto uma coisa aqui, e aí quando eu vejo minha mesa tá uma maluquice, e até eu conseguir encaixar aquelas coisas todas, é como se eu tivesse uma ansiedade muito, muito... Daí quando eu vejo que eu encaixei, aí eu vou conseguindo respirar mais fundo, aí vem um alívio. Mas, assim, durante o processo, é como se eu tivesse caído numa tormenta, assim. E aí, de repente, quando eu vejo que eu encaixei tudo, aí eu falo, caraca, antes de alguém ler, mas é quando eu vejo que eu própria fui capaz de encaixar os meus pensamentos.
aí que vem o alívio. Mas durante, o negócio é tão pulverizado que é uma loucura. Talvez o que eu entendo um pouco quando vocês falam desses sofrimentos durante é que, por exemplo, aí voltando até o Marcelino trazia algo muito que era de abrir as gavetas que você está querendo manter fechadas. Tipo, que você está escondendo, às vezes é lá que vai estar o de mais interessante que você vai trazer. Então, esse foi difícil. De tipo, tá, peraí, deixa eu ver o que eu mais escondo, o que eu mais tento nunca falar. Eu vou meter a mão ali e vou tentar puxar alguma coisa a partir disso. Então, acho que esse talvez é o ponto mais difícil, né? Você se permitir entrar nesses lugares que você não costuma entrar e vasculhar esses espaços, abrir essas gavetas, abrir esses baús bem fechados para falar, tá, eu vou mexer nisso aqui, esse material que eu vou usar. Acho que essa pode ser também uma parte, às vezes, que mexe mais com a gente, né? Sim. Que você tem que ir para esse interior. Pra mim, não, assim, eu não posso classificar assim, porque eu sentia isso até com a escrita acadêmica, que é uma escrita, né, que teoricamente não é sobre mim, se bem que a gente sabe que sempre é, né? Mas eu acho que é um lugar diferente, assim, eu acho que da própria produção, sabe? A produção do texto mesmo me dava uma sensação de... eu não sei dizer assim, mas uma sensação de... Talvez eu não vou conseguir, talvez um pouco... Me identifico um pouco com a sua fala, assim, de tipo, cara, eu tenho muita coisa, eu tô nesse processo, né, que pode ser caótico, pode ser mais ordenado, mas é essa sensação de eu não vou conseguir fazer o que eu quero. E aí, eu acho que me dá esse sofrimento. E aí, pode ser com a escrita acadêmica, com uma matéria que eu tenho um prazo muito apertado, ou mesmo com a literatura, assim. Mas eu acho que quando eu coloquei consciência sobre esse sofrimento, eu entendi que eu não queria muito que ele fizesse parte de mim. Então, é um processo consciente de tentar barrar um pouco isso. Mas é isso, eu não vou dizer que eu consigo, eu não vou dizer que é sempre fácil, às vezes é muito difícil, assim, mas é isso, acho que é um caminho, né? Assim, caminhos E possíveis. sofrer durante a escrita não significa escrever só coisas Tristes, sofridas. Eu sei que eu escrevo coisas engraçadas, então Total, super irônica. Alguns trechos. Pois é. Então, Eu acho que eu acho que não é muito sobre, pelo menos para mim, não é muito sobre o que se escreve, mas a produção mesmo, né? a O processo produção. de produção. E Eu ia trazer um novo ponto que a gente estava falando muito desses caminhos até publicar e podemos dizer que todas já publicaram um livro. Para quem está querendo publicar, como vocês acham que seria ali, a melhor forma de chegar numa editora? Qual é a forma ali, o bom senso, a educação? a Isabela tá muito dicas hoje. Hoje Dicas eu da dou Isabela. Dicas para jovens autores. Dicas. Cara, a Cara, gente tem porque eu acho várias muito já, importante, né? porque eu vejo muito isso, pelo menos até quando eu comecei a conversar e entrar nisso da literatura, eu via gente de fora me perguntando muito, nossa, o que eu faço? Mas como publico? Como eu falo com alguém? Como eu construo essa ponte? O que eu devo fazer? Eu acho que eu falei isso, inclusive eu participei da outra temporada do podcast da Isa, desse Elas na Escrita, e eu falei uma coisa que eu acho que tem... Memória boa? Eu acho que... Eu jamais lembraria. É que eu até fiz Dá uma aguinha. um post depois. Até fiz um post depois sobre isso, eu acho que... A Helena, ela gosta de abrir as garrafinhas no microfone para vocês escutarem. Eita, eu fiz isso perceberam. né? Eu tenho de apertar as Como é que é o nome coisas. daquele negócio? ACMR. É, isso. Para vocês, ASMR. Ai, procura no YouTube. É o Aí quê? você vai Trincado? ver. Pessoas trincadas? Não, é Não, barulhinhos. é Barulhinhos prazerosos. Barulhinhos para Ah, abrir a garrafa. Daqui a pouco você vai fazer uma voz meio assim. Tô brincando. Mas uma coisa que eu falei lá, e eu acho que tem a ver com isso, é... O que você sonha para o seu livro? Eu sei que sonho é uma coisa muito... Parece muito irreal, assim, que não faz sentido. Mas eu acho que literatura envolve desejo, né? Acho que tem que ter o desejo. Se não tiver o desejo, a gente não faz nada, a gente não se mete nisso. E eu acho que o livro, né, a plataforma livro, ela também envolve alguns desejos e envolve sonho. O que você espera para o seu livro? Isso pode ter a ver com uma editora X, um tipo de editora, uma editora grande, uma editora de tal lugar. Mas também pode ser coisas mais simples. Por exemplo, eu cresci com uma amiga de infância, ela é artista visual e eu quero que ela faça a minha capa. Partindo disso, você sabe que algumas editoras não permitem que o autor
traga um artista de fora, ele tem o Sim. próprio capista. Então, aquilo ali já não vai dar certo para você. Ou, cara, o meu processo de escrita é muito tartaruga, eu sou muito lenta. Eu falo, cara, o edital não é para você, né? Já que a gente está falando de caminhos e não só de editoras. O edital não é para você, porque o edital talvez vai te deixar Ansioso. com um tempo, ou talvez você tem que buscar editais que o livro já esteja pronto para você ser avaliado, né? E aí, pronto, o processo teoricamente já terminou. E aí, mas assim, um edital de publicação, vai se tornar um tormento, né, para você. Ou, sei lá, que mais que a gente pode pensar? Eu quero a editora grande. Talvez tensionar um pouco esses desejos, né? Será que você realmente precisa estar numa grande editora? O que está por trás disso? Você acha que só um editor de uma grande editora é escritor? Uma pessoa editada por uma grande editora é um escritor? Então, eu acho que partir do próprio desejo e tensioná-lo um pouco, entender de onde surgem essas vontades, faz você escolher alguns caminhos. Eu acho que o edital, para mim, foi importante, por exemplo, apesar de ter essa coisa do prazo, para mim o prazo não foi um carrasco. Porque, como eu disse, eu acho que eu estou escrevendo esse livro desde a minha infância. Se eu não tivesse um prazo e um edital e uma coisa ali mandatória, talvez eu não teria terminado esse livro. Esse teria um livro ideal, que vai ficar na minha mente, ele nunca vai estar bom. Eu acho que a gente está falando um pouco sobre esse nunca vai estar bom também, que esbarra numa autocrítica, né? De tipo, nunca é bom o suficiente e tudo mais. Então, às vezes, o edital é um caminho de você olhar e falar, cara, uma hora vai parar. Ou uma editora com um prazo. Eu conheço editoras, por exemplo, que não tem, assim, um prazo... por exemplo, falei com uma editora esses dias que ela falou, a gente não tem um cronograma fechado. Se o escritor estiver ainda no processo, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 1 ano e meio. Então, uma editora para uma pessoa, né, que trabalha nesses prazos mais lentos. Eu pensaria nisso, assim. Mas acho que é isso mesmo, você entender os caminhos que você quer seguir, até para entender o que você vai ter que fazer, né? Você já vai nesse processo até de escolha, de decisão, e eliminando aqui, eliminando de lá. Sabe as E a palavras, nossa Tati? convidada. Nossa, eu não tenho o que acrescentar. Concordo totalmente com o que você falou. É que primeiro se conhecer, depois de que você se conhece, entende seus desejos, tensionar os desejos. Eu vou te fazer uma Isso. pergunta muito direta agora, que eu queria muito saber. Você acha que é mais difícil começar a escrever um livro ou terminar? Nossa, tiveram alguns segundos de silêncio. A gente vai deixar esse segundo de silêncio no podcast. Mas eu Eu nem acho que cada livro é um, né, amiga? Não sei. Nesse seu primeiro, eu nem Eu acho falo só terminar mais difícil. eu nem falo só na produção do livro, eu falo assim, quando você abre a primeira página, todo mundo fala isso, né? A primeira página tem que captar o leitor, a primeira frase, essa abertura, construir essa abertura e construir o final. Você falou de final, por isso que eu fiquei curiosa. Sim. Eu nem falo da produção, porque é claro que é mais difícil, não é claro, não é óbvio. Mas eu acho assim, quando você está nesse processo de edição, todo mundo fala isso, né? Pelo menos, vocês falaram para vocês, que a abertura tem que ser impactante. Sim. A pessoa vai começar a ler e ela vai isso decidir mesmo. se vai comprar ou não o seu livro. Mas o final é muito importante também, né? Sim. Um final... Assim, eu concordo muito com o que você falou sobre que escrever não está sentado diante da tela e digitando ou escrevendo no caderno. Eu também sinto que eu escrevi esse livro aqui minha vida inteira. Já me perguntaram isso, eu respondi a mesma coisa que você, que eu comecei a escrever ele quando eu tinha 35 anos, então, durante 35 anos, não 35, porque com zero, Nossa, do 0 aos 35, 5, mais 35, quantos anos do você 0 tem? aos 5 eu tenho 42. É que você falou 35, depois mais 35, aí eu Não, fiquei... eu falei que durante os Não. 45 não, Entendi. porque, enfim, do 0 aos 5 eu não devo ter escrito nada, entendeu? Mas eu acho que a escrita é um habitar do mundo, é uma forma como você habita o mundo. Entendi. E é como as coisas vão te atravessando e como você sente esses atravessamentos. Então, aquilo, de alguma maneira, vai se formando até que chega um momento em que se coloca no papel. E daí eu fiquei pensando nessa pergunta da Tati, se é mais difícil começar ou terminar. E daí me parece muito um ponto de interrogação mesmo, porque eu acho que o início, ele, de alguma maneira, sempre se impõe.
o desejo. Então, esse livro vai começar, não é você que vai sentar ali, vai começar. Do nada vai começar. Não que é do nada, mas de repente vai começar. Algo que estava ali, talvez, Algo que já em estava algum ali lugar, em né? ebulição e que de repente vai e plá. E aí começou. Mas eu acho que pode ser que existam livros que você queira muito escrever e que você tenha temática na sua cabeça, tenha o que você queira falar e que você não sabe como vai começar. Tipo, esse livro aqui, eu mudei a ordem dos capítulos. Começava no primeiro, no segundo, e o primeiro era o segundo capítulo. Em determinado momento dessas 1 milhão de edições, eu falei, não, o segundo é o capítulo inicial. E daí eu alterei a ordem dos capítulos. Então, acho que o processo, ele vai se colocando, né? Sim. É porque eu acho que as coisas são muito mais misteriosas. Mas é difícil, às vezes, colocar em palavras algumas questões. Né? Então, o que foi pra Granta era, na verdade, o segundo capítulo. E aí você transformou em primeiro Isso. e publicou. Foi. Uau! Porque foi a partir da revista que eu me toquei de que, na verdade, não, eu queria começar já na ação. Quer dizer, já começava na ação, mas começava muito na questão interna da personagem indo até a casa. E depois vinha a morte. Eu falei, não, eu vou começar logo na morte. E aí depois vem o resto. E aí eu tive que fazer ajustes, obviamente, assim como fiquei fazendo ao longo do livro todo, o tempo inteiro. Mas é isso, ele foi se revelando, essa coisa que a gente fala do mistério, né? E eu acho que, para mim, por isso que a escrita é muito importante, porque eu sei que tem pessoas... Eu sou uma pessoa espiritualizada. Eu não tenho uma religião, mas eu sou uma pessoa espiritualizada. Mas eu sinto que é na escrita que eu encontro o meu lugar sagrado. Porque é onde eu tenho minha conexão com o mistério e que ela vai se dar e que eu não vou entender, mas que é algo que me faz habitar de uma maneira melhor o mundo e ser menos... e conseguir organizar a minha tormenta. Nossa, é isso. Eu me identifico muito com isso. Outra camiseta. Mas... Eu já tô notando. Eu me identifico muito isso. É o que você falou. É esse lugar do mistério, que às vezes você não consegue explicar tanto, mas é esse lugar onde você se encontra, onde talvez um pertencimento, né? Esse é meu lugar de estar no mundo. E é muito bonito isso, associar um lugar sagrado, porque a escrita tem muito de ritual também, né? De ritualizar, né? A gente ritualiza muita coisa. Vocês têm rituais de escrita? Mesmo que não tenha se desenvolvido assim conscientemente, algum tipo de coisa que sempre acontece ali, ou que vocês sempre fazem para escrever? Eu tenho um pequeno Ganesha que eu sempre coloco na minha frente. E além disso, acho que nada. Eu acho que eu me preparo toda para o momento de escrever. Eu vou sentar, eu vou ficar 10 minutos sentada. Isso nunca acontece. Nunca. 10 minutos. E aí eu começo, nem 10 eu consigo. Caramba. Daí eu começo a andar. E aí eu andando, eu não paro um segundo. Meu nome é Yara Fers, eu sou escritora, tenho 9 livros publicados, sendo 5 livros de poemas, 1 romance e 3 livros infantis. Sou criadora da editora Arpileira, de livros artesanais, editora de comunicação da Fazia Poesia e participo de coletivos de escritoras como o coletivo Poesistência, o coletivo Escreviventes. E sobre essa questão do quando saber que um livro está pronto, né? Que o nosso livro está pronto, eu tenho bastante dificuldade de identificar isso nos meus próprios livros, né? Acho desafiador. Então, por exemplo, quando eu estava terminando o Anatomia de um Quase Corpo, que é o meu romance, eu finalizei a primeira versão, ou seja, ele estava escrito, mas eu voltei muitas vezes no início e lia e editava, mudava coisas, cortava, acrescentava outras coisas. E passei por esse processo tantas vezes que eu nem sei quantas, né? E eu só dei por finalizado porque eu queria mandar para o Prêmio Kindle, precisava passar pela leitura crítica, então tinha um prazo para isso. Outro exemplo é o meu novo livro, que é o Som do Pólen Derramado, que é um livro de poemas. Ele está escrito desde 2021 e ele teve várias versões prontas, entre aspas, né? Porque em alguns momentos eu mandei versões anteriores dele para concursos. E aí, quando não era aprovado no concurso ou na chamada, eu voltava a ele e modifiquei coisas, acrescentei poemas,
tirei outros poemas e hoje ele sai com uma versão pronta que é bem diferente da primeira versão pronta dele, né? Então, é muito difícil e provavelmente a gente vai ficar a vida inteira editando um livro se tiver nessa lógica, né? Então, eu recomendo muito que uma coisa que funciona para mim, que é você ter uma meta, né? Então, você ter um concurso, uma chamada, algo que você tenha um prazo para mandar aquele livro, isso vai te ajudar. E, enfim, mesmo quando a gente achar que ele está pronto mesmo e for mandar para essa chamada, para esse prêmio, saber que ele não está de fato pronto, que ele ainda vai precisar de uma revisão, uma leitura crítica, uma leitura sensível e também leitores beta, além dessas leituras técnicas, que vão nos dar um retorno para a gente talvez fazer mais alguma alteração e correção e saber que ele está pronto mesmo, né? E mesmo assim, talvez não esteja, talvez lá na frente você releia o seu livro e descubra que queria alterar mais coisas. Recomendo que não leia de novo, né? Porque é isso. O livro talvez ele nunca fique pronto, ele vai estar suficientemente pronto para aquele momento de publicação. Vocês leem enquanto escrevem? A leitura faz parte do processo de escrita? Leitura em voz alta? Não, ler assim, porque tem, por exemplo, tem autor que gosta de ler tudo que se relaciona ao tema do livro, enquanto está escrevendo. Ou tem autor que gosta de ficar lendo outros livros até para pegar ritmo, inspiração, e tem gente que não gosta de ler nada. Fala, não vou ler porque quero me distanciar. Como que é para vocês a leitura envolvida durante os processos de escrita? Se eu não ler, eu não trabalho, né? Porque eu trabalho lendo livro, então eu preciso ler, assim. Mas eu não paro de ler, então eu tô sempre lendo ou para trabalho, né? Ou lendo por prazer, assim. Eu acho que eu não consigo fazer uma coisa tão maquinária, assim, sabe? Tipo, primeiro ler, depois isso. Porque para mim a escrita não é linear, assim, né? É um movimento que vai se misturando. Mas você falou de ritual, eu acho que o meu é fechar a porta. É estranho dizer isso, né? Mas eu acho que é um momento que eu falo assim, tá, aqui é o meu lugar sagrado, gostei disso, assim. É esse espaço aqui em que isso vai acontecer, né? Não, assim, um pouco do barulho, mas eu acho que é um ato, para mim, de, tá, aqui a escrita começa, assim. Legal. Desligar o celular também, eu sempre desligo, põe no modo avião. Eu gosto de pegar caderno também, eu gosto de partir muito de caderninho e depois partir pro computador. Quase sempre eu começo no caderno e aí a hora que a coisa tá esquentando no caderno, eu falo, não, agora tá vindo muito, é hora de ir pro computador. Sim. Que demais. E... Eu tô tentando lembrar, gente, alguma coisa que a Helena falou, que você falou assim, nossa, isso é tema de um episódio. E eu tô tentando lembrar uns 15 minutos. Isso! Ai, mesmo? A gente vai falar sobre isso. Enorme esse episódio. Quantos minutos tem? É 1:05 já. É verdade. Não dá. Se eu for tentar entrar em autoficção com a Helena, ela vai embora aqui. Vai embora? Ela vai deixar a gente aqui falando. Verdade. Não, vai embora falando, que eu digo, entendeu? Que é um assunto que eu sei que você gosta de falar. Muito bom. Não, mas resumidamente a gente pode falar disso, porque eu acho que é bem resumido mesmo. É uma coisa que eu já falei aqui, que a gente já conversou isso várias vezes, né? Que é isso que você falou, a Tati acabou de dizer, que até na escrita acadêmica dela, é sempre sobre você. Se relaciona com você de algum jeito, é sempre sobre quem está escrevendo. Tem uma frase da Clarice que é como eu posso escrever sem mim. E eu acho que é bem isso, assim. O que me incomoda é o termo autoficção, porque coloca um rótulo onde... E eu acredito que a literatura é livre, que ela não tem que ter rótulos. E, enfim, eu entendi um pouco dessa teoria da autoficção. Eu não lembro exatamente quem criou, mas foi um francês, se eu não me engano, no final dos anos 90 ou 60, já não sei. Acho que antes, 60. Antes, mas aí acho que na década de 90 voltou com muita força, né? Os livros que são considerados autoficção. E que tem uma proposital confusão entre o autor, o narrador e o personagem. E que muitas vezes tem vários mecanismos que eles se repetem de livro em livro, que muitos autores de autoficção se nomeiam, né? Então, a Isa é Isa, Tati, Helena, Helena. Mas é óbvio que também é um caminho muito abrangente, que as obras autoficcionais, elas não necessariamente têm os mesmos mecanismos, né? E também tem muito que eu vejo, assim, nos que se auto-intitulam autoficção, tem essa procura do livro dentro do próprio livro. Uma espécie de metalinguagem, em muitos deles, não em todos.
Mas, enfim, no geral, eu sei que a teoria nasce dessa suposta decadência do romance diante de todas as guerras, do Holocausto. Como que a literatura pode dar conta da realidade? Então, o romance seria algo que já não é possível. E, ao mesmo tempo, a autobiografia, que seria por demais autoelogiosa, também seria uma falácia. Então, qual o meio do caminho entre uma autobiografia e um romance? E aí se usou esse termo, autoficção, para ser um pacto ambíguo entre a realidade e a ficção. Só que, do meu ponto de vista, é isso que a gente já falou. Esse pacto ambíguo, numa pintura, em algum livro, na literatura, enfim, qualquer obra de arte, esse pacto ambíguo sempre vai existir. Então, não me interessa dizer que, óbvio que eu sei que esse livro aqui é praticamente colado em mim. Eu estou falando isso pela primeira vez. Mas eu não quis vender ele como uma autoficção e nem uso mecanismos, não existe procura de livro dentro do próprio livro. E tem muitas coisas que são distanciadas. Eu não sou artista plástica, não tenho irmãs gêmeas. Tem 1 milhão de coisas que não tem nada a ver. Então, e ainda tem isso, que a memória é... A memória é sempre uma invenção, né? Totalmente. Acho então... que eu quis trazer isso, porque como a gente estava falando muito até de processos, e é uma pergunta que sempre surge, mas eu acredito muito nesse ponto que a Helena falou. Todas essas criações, elas vão estar muito grudadas com a gente de alguma forma, como escrever sem mim, né? Mas não que é um processo de autoficção ou até, né, aproximado puramente de uma memória, a própria memória a gente já vai inventando. Então, acho que é a partir disso, esse processo entre autor, memória, consciência e invenção que se mistura. Eu acho que sempre e não é, né? Eu acho que é sempre, porque eu acho que a literatura, como você falou, né? Ela é sempre sobre nós mesmos e tem essa questão, assim, da gente escrever sobre o que a gente sabe, o que a gente conhece. Mas, ao mesmo tempo, eu vou falar uma coisa que a Cláudia, né? A Cláudia Lage falou no podcast que vocês gravaram e que eu acredito muito. E ela falou essa frase, eu falei, nossa, é isso, assim, mesmo que eu sempre repito. A partir do momento em que vira a palavra, já é ficção. Com certeza. Né? Já é discurso. Então, já saiu desse terreno. Além da gente se perguntar o que é real, né? Se a memória é uma ilha de edição, como dizia o Ali Salomão, para rimar... E se a gente nunca sabe mesmo, né, se aquilo que aconteceu existiu ou não, com as nossas potências ou ausências ou assimilações, como definir o real, né? Como definir? As pessoas perguntam muito, né, em livros que supostamente partem da realidade. Isso aqui aconteceu? E eu sempre fico me perguntando, importa? Né? Importa. Para mim, importa se a narrativa funciona enquanto narrativa nela mesma, assim. E eu penso muito como até tentar escrever ou contar um sonho, que esse próprio contar já é uma invenção completa do que a gente sonhou. A gente, né? E também tem isso que a Tati falou, quando a gente escreve, já não é mais o passado, a gente está escrevendo em outro tempo, no presente. Sim. Eu acho que nenhuma linguagem capta a realidade, nenhuma. Nem a fotografia. Nem a fotografia. Ela já é passado. É um recorte, né? Também, já é um passado, já é um momento que acabou, que não tem mais. Mas eu acho filosóficas hoje, hein? Mas eu acho que isso... e para encerrar mesmo, eu acho que a gente tem que falar que isso tem a ver com o episódio também, porque às vezes, quando supostamente estamos escrevendo sobre si mesmos e não estamos, isso pode ser um impeditivo para terminar um livro, né? Eu fico pensando em pessoas que assumem ali uma autobiografia, de pensar, será que isso aqui vai machucar alguém? Será que eu publico isso? Será que realmente... Então, será que alguém vai se identificar, né? E eu acho que isso também, não sei se tem uma resposta para isso, mas talvez também tenha a ver com isso que a gente falou de olhar para si mesmo e se fortalecer nesse isso é meu, isso é ficção. Eu me fortaleci muito no é ficção, por exemplo. É ficção. Eu também. É ficção, é tudo ficção, não sou eu. Até porque muita coisa não tinha acontecido e tal, mas as pessoas se apegam a isso. E aí eu acho que pro escritor, para a escritora, pode rolar será que eu publico isso mesmo? Será que o livro vai assim? Será que eu não tenho que maquiar ou não maquiar? Então, acho que falar de autoficção tem tudo a ver mesmo, né? Sim. E é isso, gente. Quando veja, passaram 1 hora e pouco, não sei mais nem quando. A gente podia ficar falando aqui horas. A gente fica aqui no Chico por horas e horas. Vamos falar quem tá com a gente. Acho que antes de encerrar, hoje. vamos um pouquinho nas dicas. Temos mais alguns livros que estão com a gente aqui hoje. Então, a gente tá com a Ana Li Soares, autora de Domingo. Ela participou do primeiro episódio, tá aqui com a gente. A Helena trouxe esses. Quer falar, Helena?
Esse livro aqui, eu comecei a ler ele há pouco tempo, foi lançado semana passada, da Nara Vidal, Shakespearianas. E eu tô achando muito interessante, porque ela analisa os personagens de Shakespeare, que são grandes mulheres, e é muito louco que são grandes mulheres escritas por um homem. Uhum. E naquela época não existia atrizes, porque as mulheres não podiam interpretar. Então eram grandes mulheres escritas por um homem e interpretadas por homens. Então como seria isso? Que loucura, né? E na verdade são personagens extremamente complexas, cheias é isso, nem um pouco maniqueístas, e elas são muito maiores do que os personagens homens, se você for preparar a pensar nas peças do Shakespeare, assim. Então, está sendo muito interessante, porque ela olha essas personagens sob a luz de gênero, a luz política e a luz social, assim, é muito interessante, de uma maneira muito intimista, vinculando com coisas da vida, sabe? Eu tô achando maravilhoso, assim, ainda tô nas primeiras páginas, mas eu já vi que é um livro incrível. E tem uma edição linda, né? Uma edição linda, que agora porque tem essa edição linda que a Isa falou, e daí que abarca isso aqui. Na verdade, eu já estou na segunda capa, porque essa primeira capa eu não queria amassar, então deixei longe da minha bolsa, que é você abre e tem uma linha do tempo do Shakespeare. É lindo, e é da Relicário. E tem um projeto gráfico belíssimo, assim, e ela divide o livro como são divididas as peças, em atos, né? Em atos legal. e em elementos. Ela coloca em água, ar, fogo e terra as personagens que intuitivamente elas sentem que pertencem a cada um desses elementos. Então, tem uma divisão que é teatral. Uhum. E é muito bem pensado, assim, eu tô adorando, é maravilhoso. Ah, que demais. Que demais. Bom, tem também aqui com a gente a Ibriela Bianca Sevilla, não sei como se pronuncia. Ela é de Santa Catarina. Na verdade, ela é da minha região, de Chapecó. E aí eu trouxe também o livro de poemas dela, que saiu pela Urutau. Esqueci de falar que a Annalise saiu pela Instante. Ibriela pela Urutau. Qual é o nome, Tati? Mínimo Tratado da Paixão. Lindo, lindo. E aí eu trouxe uma colega de editora também, que é a Rafaela Miranda. O livro dela chama Uma Terra, Uma Casa, Tem Esse Nome Algum. O Terra é Riscado. Nossa, gente, esse livro, assim, tá difícil falar. É um livro de poemas. Ele passou na chamada de poemas da editora Clara Boia, a primeira chamada, ele ganhou. E foi lançado há pouco, assim, faz, acho que alguns meses. E é muito lindo também. A capa é lindíssima para quem tá vendo o videocast. E para terminar, Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó. É um livro de cartas que ela escreveu. Eu amo cartas, né? Então, sou suspeita. É um livro muito lindo também. E é isso. E o meu, que tá também sempre com o livro aqui. da Tati. Tá sempre aqui com a gente, para quem estiver assistindo. E eu vou deixar de dica, então, também uma autora do Centro-Oeste. Para quem não conhece, a Pauline Gualberto Totti. Ela é incrível. O livro de contos mais recente dela Erva Brava. É muito bom, Erva Brava. E ela é uma autora que vai muito no Cerrado e pega outros aspectos assim da região, aspectos muito potentes. É uma escrita incrível a dela. E a gente estava falando muito disso, até de conhecer autores de outras regiões. Então, fica aí de dica. Quem não conhece ainda, pesquise os livros da Pauline. Vale muito a pena. A gente tá bairrista hoje. Hoje a gente tá. Quer deixar alguma dica a mais, Helena, ou a gente fica com Danara? Vamos ficar com Danara, que é o que tá comigo agora. Arrasou. E obrigada por ter vindo, Helena. Obrigada nossa a vocês. Nossa madrinha. Volte sempre. Parecia uma conversa de bar, né? Sim. Se a gente tivesse tomado um vinho, ia ficar aqui o dia inteiro. Nossa, é uma boa ideia. Eu e Tati nos olhamos aqui. 9 da manhã. Ai, obrigada, meninas. Uma delícia. É isso, gente. Obrigada por quem ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Tchau. Tchau. A gravação desse episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob gestão da SP Leituras para a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.